a gente podia falar um pouco dos erros, né? O que você vê, cara? Porque assim, outro dia eu tava olhando ali o nosso índice de renovação de clientes e tal, e os clientes renovam bastante. Agora tem um ou dois que o cara não implementa, ou desaparece. Por que isso acontece? O que você entende que o cara tem de dificuldade? Ou é falta de resiliência? O que você acha, Bruno? Bom, eu pessoalmente acho que o cara muitas vezes contrata e acha que o negócio vai se montar sozinho, né? Aquilo que a gente falou. Você tem que investir tempo, tem que investir dinheiro também, tem que se esforçar para montar ali e começar. Não existe mágica, você não vai contratar uma ferramenta, uma plataforma e vai ter tudo pronto e sair vendendo, você só vai ter que embalar o produto e entregar, não é bem assim. Então, quem quer fazer acontecer, quase sempre dá certo, aqui pelo menos na experiência que a gente tem com os nossos clientes. Agora, se o cara fecha e depois some, eu tô meio ferrado aqui com o meu emprego principal, já é um grande problema, porque muitas vezes você vai ter que deixar o seu emprego principal para focar nisso. O que muita gente faz, né? Exato. Quer dividir as coisas, uma renda extra. Dá para começar. Se o cara se esforçar muito e dedicar muito no começo, dá para começar assim e depois, se o negócio engrenar, ele muda, né? Mas agora, se o cara só deixa isso para fazer tipo no fim do dia, depois do horário comercial dele, é difícil, é muito mais desafiador. Eu acho que é isso que acontece em muitos casos, né? O cara tem que ser organizado, né? Por exemplo, a gente começou a Beta Labs part-time, né? Uhum. Trabalhava no mercado financeiro, mas tinha o horário certo de trabalhar pela Beta Labs. Exato, né? Pelo menos tem que separar, né? Um período ali, seja 2 dias da semana ou um horário todo dia, para tocar isso, né? Para focar nisso e formatar o negócio, pôr ele para rodar, cadastrar tudo de uma forma bem feita, né? Porque é importante o site ficar bonito também visualmente. Você ter uma boa logo, uma boa marca, né, bons banners. Então é um investimento completo. Tem que ter dedicação, de tempo e de dinheiro também. Agora o cara que superou, vamos chamar essa fase de sair da inércia, né? Então o cara que conseguiu vencer ali a organização inicial e montou o clube, e às vezes ele não prospera. Quais são os principais problemas que você enxerga? Cara, aí tem algum desafio também. O próprio mercado às vezes impacta um pouco, né? Como aconteceu um pouco antes da pandemia, estava pior. Agora na pandemia foi meio contra, né? O que todo mundo esperava. O mercado online foi muito bom. Então muita gente que tinha o físico foi para o online. Mas o cara que começa ali e não prospera ou não está no formato certo ou não tem uma ferramenta adequada, né? Ele pode estar daquilo que você falou, né? Ele começa, está tranquilo, está indo bem, bate sem assinantes. Putz, agora começou a ficar desafiador. E agora? Vou continuar tocando na mão? Beleza, vou contratar mais uma pessoa, vai encarecer o custo dele mensal para ele ir só contornando, né? Só fazendo gambiarra para contornar o volume que ele tem e não está dando conta. Então, se a pessoa já investe em uma ferramenta própria para isso, que já é mais robusta, ele não vai ter esse risco, né? De não dar conta do crescimento e quebrar no meio do processo. Porque depois o cara bate lá 100 assinantes, 200 assinantes. Para migrar isso para uma outra plataforma já é um desafio. Já é uma coisa que vai dar dor de cabeça, pode ter problema, vai perder assinante no processo. Então, é isso que tem que tomar cuidado, né? Por isso que às vezes vale a pena investir um pouco mais já no começo em uma plataforma que faça tudo, que tenha tudo pronto, que já prevê o crescimento, né? Do que fazer isso depois. Começar ali na gambiarra, fazer, como vocês falaram, contratar uma pessoa para fazer ali o primo, o tio, sei lá, e depois não dar conta de manter o crescimento, né? Acompanhar o crescimento. Aí é um perigo. A migração funciona, né? Ela é custosa, muito funciona. mais difícil, mas ela funciona, né? Porque é uma marca que normalmente ela já está consolidada, já tem seus clientes ali. Então, assim, não é para desencorajar também, né? Vai ser mais difícil se você começou na gambiarra, mas e aí que vem outra coisa importante. A gente que tem uma equipe de implantação para isso, aí você vai precisar desse cara. Exato. Porque sozinho vai ser difícil, você vai sentir dor, você vai querer desistir, mas você vai ter um cara ali para te ajudar. Porque quem tem lá os dados da assinatura dela atual vai dificultar o processo para sair, né? Com certeza. Então tem que ter alguém que saiba o que pedir, para quem pedir e qual informação ela tem direito. Então, se você for migrar, se você tem um clube de assinatura e não está com a gente, escolheu mal, né? E for migrar, assim, a melhor solução fazendo um jabá aqui é a Beta Labs, porque tem um time para atender.
e vai te orientar. O que você tem que pedir para o seu fornecedor atual? Qual informação você vai precisar subir no sistema? Porque são várias entidades. A gente fala que venda por assinatura, mas você tem a assinatura que gera uma venda. Gera uma venda e a assinatura está atrelada a um cliente. Esse cliente tem um cartão, ou ele paga por Pix, ou ele paga por boleto. Então, são tantas entidades envolvidas, né? Periodicidades diferentes. De quanto em quanto tempo você vai cobrar esse cara, né? De quanto em quanto tempo você vai entregar também. Exatamente. E é o mesmo produto em todo o ciclo ou é um produto diferente? Ou é um serviço? Porque a gente está falando aqui muito de produto, mas a gente tem vários clubes de assinatura, ou venda recorrente. Às vezes eles não se chamam de clube de assinatura, mas são negócios recorrentes, né? Que são de serviço. Tudo isso, quando você não tem a ferramenta adequada, isso vira um labirinto. Muita coisa, né? muita coisa. E faz muito parte da expectativa de quem está entrando nisso, né? Agora que a gente falou um pouco dessas dores, inclusive essas possibilidades, periodicidade, etc., muita gente só vai descobrir isso quando coloca o pé dentro do clube. Uhum. Quando ele descobre esse mundo, ele vê que é muita coisa para resolver. Peraí, ou eu dou o passo para trás, ou eu vou para frente. E, novamente, precisa de alguém para direcionar. O nosso expertise é justamente para isso, porque a gente fala assim, vem por aqui que pode ser legal. A gente tem um pessoal aqui, dá o exemplo de como eles trabalham e tudo mais. A gente dá uma gama de sugestões. E a pessoa vai analisar ali com a equipe dela e vai ver o que ela vai aplicar. Uhum. Numa outra plataforma, quando a gente fala de prateleira, você pega ali, você não tem ninguém, no máximo um chat, coloca a sua ideia lá para rodar e vê o que dá. Ou o cara tem a ideia do formato que ele quer fazer e a gente ajuda ele a chegar naquele formato, ou então sugere, né? Não, dá para fazer assim, mas se você fizer assado, é um pouco melhor, vai facilitar a sua vida. A gente tem bastante sugestão, inclusive, de erro de formato, né? Às vezes a pessoa vem com um formato e fala assim, olha, isso vai impactar nesse tipo de problema. O cliente normalmente vai ter isso aqui. Como, por exemplo, nichos e valores de cada clube. Né? Às vezes a pessoa tem um nicho e o valor é muito alto. Eu quero vender um anual porque eu quero ter aquele cara por mais tempo ali, quero segurar aquele cara mais tempo. Mas você tem que pensar que esse valor que você vai cobrar, ele vai tirar do limite de crédito do cara. Uhum. E dependendo do nicho que você trabalha, você vai acabar... Mas você não tem aquela expectativa que você tinha para o seu plano anual. Não é assim que vai rodar. Então, dependendo do jeito que o cara vem, a gente repassa justamente isso. Olha, talvez assim não seja legal. O que você acha a gente vender um anual aqui, mas fazer uma cobrança mensal por trás? Deixar só aquela política ali da pessoa ter os 12 meses de fidelidade com você. Então, a gente vai explicando como funciona ali para a pessoa analisar o que é melhor para ela. Exatamente. E acho que a pessoa também tem que entender, acho que isso vale para empreender, né? Assim, não faça gambiarra, mas também você nunca vai de saída ter a solução ideal, né? Então você almeja, né? Você como é que começa um negócio a maioria das vezes, né? Começa com um desejo, com um sonho, né? Então, por exemplo, nós da Beta Labs queremos ser a principal plataforma de comércio eletrônico do país e a maior para assinatura, né? Acho que a maior para assinatura talvez a gente já esteja bem perto de ser, ou já ainda estamos distante de ser para o e-commerce como um todo, e é isso que eu quero dizer, é um pé de cada vez. Então a gente vai melhorando o software a cada dia. Então é uma integração nova logística, é uma integração nova de pagamento, é uma solução nova para kit, para componente, para escolher uma variação, uma melhoria de velocidade. Desculpa cortar, mas a gente vai aprendendo também, né, no dia a dia o que é melhor para cada cliente. Cada cliente ensina a gente, né? Hoje a gente atende, fazendo um jabá da turma do atendimento, a gente consegue pegar o cara que está começando, que é aquele que tem a ideia, que quer começar bonitinho, estruturado para... Vou dar um exemplo, não vou citar nomes, mas um cliente nosso que imprime foto. Olha que coisa interessante. Minha esposa até adora isso aí, que manda imprimir foto toda hora. Até acho que ninguém mais imprime, mas tem gente que gosta de imprimir foto. O cara fez um clube de imprimir foto, você paga lá e você envia as fotos para ele e todo mês ele te manda 3, 4, 5, tem os diferentes planos lá impressos na sua casa. O cara que eu sei porque a gente fechou no comercial. Começou pequenininho, tem uma lojinha física lá, ele tinha uma fotóticazinha na cidade e falou, vou ter essa ideia. O cara tá voando, tem milhares e milhares de assinantes. Então é um negócio que ele começou com a gente pequenininho e preparado para crescer. Então a gente está apto a atender esse cara, né? O time manda muito bem e está apto a atender grandes corporações, então Ambev, Heineken, Angelone, são todas corporações gigantescas aí que operam com a gente. Então a gente tem todo esse know-how, desde o cara pequenininho que está começando e que quer crescer, né? E a gente consegue atender e usa isso e também aprende cada dia mais. Cada cliente grande que a gente pega é um puta aprendizado, porque o cara vem com as questões dele lá, gigantes, que ele opera, que a gente precisa aprender, adequar software para o lado de cá, e a gente passa esse conhecimento dos gigantes para os menores.
Então tem essa troca de conhecimento na cadeia, né? Que é muito outro legal. ponto positivo para a plataforma, né? Se você tem uma plataforma que ela roda tanto com um cara pequeno quanto um cara gigante, você tem noção do quanto você vai escalar. Porque é normal você pensar, mas eu só vou começar vendendo umas camisas. Isso, vou fazer Dá para eu fazer o pequenininho mão, aqui. Né? E às vezes não. Você não sabe como o seu negócio vai fazer. De repente você Esse tem um boom. cara da foto nunca imaginou que ele ia ser o tamanho que ele é. Eu sei porque a Exatamente. gente fechou com ele. Ele falou, vou ver, vou fazer uma linhazinha de receita aqui. Se eu faturar, ele até falou, se eu faturar 10 mil por mês é muito. Não espero faturar mais que isso, não. O cara vai faturar muitas e muitas vezes mais que isso hoje. E sem dores, né? No nosso caso, é a mesma tecnologia, o mesmo software, o mesmo servidor, mesmo os servidores são vários, não precisa ficar preocupado, né? Mas a nuvem que atende os clientes é uma só. Então é uma suíte mesmo de funcionalidades e eu sempre tive por princípio, quando a gente fala do produto, eu participei muito da construção do produto, ser um canivete suíço. Então, depende do que o cliente, de como o cliente vai operar, a gente consegue atuar de formas distintas, né? Então, a gente está falando de modelos de clube de assinatura. A gente tem um cara que tem uma loja numa outra plataforma de e-commerce e tem assinatura com a gente. A gente tem um cliente que tem só assinatura com a gente. A gente tem um cliente que tem assinatura e e-commerce com a gente. Então a gente consegue operar de diversas formas. A gente tem até integração com as maiores plataformas de mercado, mas nosso objetivo é que o cliente também, em muitos casos, consiga usar a nossa. Se ele já é uma grande corporação que está com e-commerce implantado, às vezes ele não quer fazer essa troca. Não vou sair da plataforma X para vir para Beta Labs nesse momento. Às vezes isso até acontece, mas numa segunda etapa. Então a gente consegue operar de maneiras muito flexíveis. É claro que se o cara tem a operação toda na nossa plataforma, ele consegue fazer mais coisa, porque todas as informações estão no sistema só. Então, vou dar um exemplo. O cara que tem o clube de assinatura com a gente e tem a loja com a gente também, ele consegue dar desconto para o cliente que é assinante. Consegue fazer tipos diferentes de desconto por planos diferentes. Então, o cara que assina o plano Gold tem mais desconto, o cara que assina o plano Silver tem um desconto médio, o cara que assina o Bronze tem um descontinho pequeno. Então, são várias vantagens, né, que a gente consegue entregar sendo uma plataforma única, tanto de e-commerce quanto de assinatura. E, assim, modéstia à parte, com uma super plataforma de e-commerce, que você faz muita coisa que nessas plataformas mais simples você não consegue fazer. Mas o legal não precisa fazer tudo aqui. Você pode fazer só um pedacinho, você pode fazer só a pontinha da recorrência e vai integrando de pouquinho, que é o que eu falei, que a solução não começa pronta. Começa, vende assinatura. Agora está dando um probleminha, tá ficando muito volume, eu quero integrar com o meu sistema de gestão que não é o de vocês, é outro. Tem uma API aberta, faz a integração, usa um desenvolvedor ali para fazer a integração, a gente apoia, indica também os desenvolvedores.